Eu vou ler o versículo 1 e toda a igreja vai ler comigo o versículo 2, Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Leiam 2 comigo. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Vamos repetir o 2 mais uma vez? Levem uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós lemos, por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Certamente o Senhor nos trouxe aqui para cultuarmos, mas também para ouvirmos a Tua palavra e através da palavra sermos dirigidos, orientados, edificados, exortados, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, em nome de Jesus. Amém. Eu dei o título desta mensagem, irmãos, levai as cargas uns dos outros. E às vezes nós podemos pensar assim, pastor, eu já carrego uma carga tão pesada, a minha vida já é uma luta tão grande, eu passo por tantas dificuldades, como é que eu ainda vou ajudar outras pessoas? Aí, quando nós fazemos essa pergunta, que é uma pergunta que merece uma reflexão, né? Eu respondo com uma outra pergunta, ou com uma afirmação, né? Todos nós que fazemos a obra de Deus, todos nós, irmãos, indistintamente, seja pastor, obreiro, diácono, líder, seja um membro, né? Seja um novo convertido, todos nós temos as nossas cargas para carregar, não aquelas do pecado que Jesus já carregou, né? Ele falou, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, a carga do pecado, da culpa, sabe, da transgressão, da maldição, Jesus já levou e continua carregando por nós, mas as lutas diárias, às vezes se tornam um peso, e nem por isso nós devemos deixar de fazer a obra de Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Se eu perguntasse cada pessoa aqui, né, coletivo ou individualmente, se a sua vida está indo 100% em todas as áreas, é claro que não, irmãos, é claro que não, né? Podemos estar bem no momento financeiramente, mas de repente tem uma situação na saúde, de repente financeiramente você está empregado, as suas contas estão relativamente em dia, né? Mas de repente você tem um problema na sua família, enfim, coisas que acontecem e que Paulo falou que não tem poder para nos afastar de Cristo, e mesmo com essas lutas que nós enfrentamos, Deus ainda quer nos usar para sermos, para ajudarmos as pessoas que estão com dificuldades, algumas das dificuldades que nós já passamos e, né, obtivemos experiência para podermos ajudar. Quando Paulo fala aqui, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, esse alguma falta pode ser uma fraqueza, um pecado, uma tentação. Paulo continua dizendo, vocês que são espirituais. Aí a questão Paulo está dizendo, está falando a respeito de quem? Quem é espiritual, irmãos? Esse espiritual aqui, com certeza, não é a pessoa que já atingiu um grau de santidade, né? Sabe? Não, irmãos, porque esse grau de santidade é realmente completo só no céu, só na glória. Aqui nós temos as nossas lutas sim, mas Paulo fala com relação a pessoas que são maduras espiritualmente. Então Paulo fala, vocês que são espirituais, que são maduros, restaurem a pessoa que for encontrada em alguma falta, a pessoa que estiver com alguma falta no sentido de pecado, mas com alguma falta no sentido também de estar carregando um fardo muito pesado. Paulo fala que a igreja, né, uma das funções da igreja é edificação mútua, mas é também se ajudar em todos os sentidos mutuamente. E como igreja de Cristo, irmão, nós temos que fazer tudo para que a nossa vida seja uma vida de santidade. Se você concorda, diga amém. Uma vida de santidade, irmãos, é diferente, né? Assim como temos que ajudar o nosso irmão a também alcançar uma vida de santidade, né? Eu me santifico e ajudo o outro a se santificar. Acontece que nessa caminhada nós vamos falhar,
nós vamos errar e eventualmente nós vamos desagradar o irmão e vamos desagradar a Deus. Vamos desagradar a Deus. Então, potencialmente, né, o pecado ele vai querer sempre nos surpreender, e de vez em quando, uma falha nossa, uma brecha, nós vamos errar. E quando erramos, irmãos? Quando o irmão erra, né? Só que nós devemos viver de tal maneira que as nossas falhas, elas não sejam habituais, elas sejam acidentes de percurso, amém, irmãos? Acidentes. As nossas falhas que existem, elas não podem ser habituais. E Paulo, em outros textos, ele fala sobre o crente carnal e o crente espiritual. O crente carnal é quase um paradoxo, né? Mas Paulo usa essa expressão. É o crente que não está nem aí, né? Estamos vivendo na graça, eu posso viver de qualquer maneira, o importante é que meu nome está escrito no livro da vida, Deus não vai arriscar o nome, né? Sou eleito. Então, nós levamos o evangelho para esse extremo e a pessoa acha que pode ver de qualquer maneira, e não é verdade. Só que nós devemos viver de tal maneira, irmãos, que quando a falha vier na nossa vida, na vida do nosso irmão, a gente primeiro tenha consciência da falha, se for em nós, e tem todo um processo, né? Porque a falha, primeiro o Espírito Santo gera em nós a consciência, gera em nós o reconhecimento, que é a consciência, o arrependimento e a confissão. Mas e quando a falha na vida do nosso irmão? Nós estamos dispostos a ajudar, a levar essa carga, a ajudá-lo a se levantar? E este é um dos papéis do pastor, irmãos. Um dos papéis do pastor, né? Não só do pastor, mas o pastor ele abraça, né, essa função de ajudar as pessoas a viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus. É por isso que, eu não sei se eu já falei isso aqui, né? Se eu não falei, eu vou falar a primeira vez. A pessoa pode servir a Deus em qualquer igreja séria, né? Mas o que eu sempre digo é que quando você estiver procurando uma igreja, se você está satisfeito por algum motivo com uma igreja, não é pecado mudar de igreja, não é pecado mudar de igreja, irmão. Já foi tempo em que as pessoas ficavam aprisionadas numa denominação, parece que eram até amaldiçoadas quando saíam. Eu sei que pessoas já enfrentaram esse tipo de situação. O pastor, ele não tem o domínio sobre a ovelha, a não ser Jesus, amém, irmãos? Em última análise, ou em primeira análise, uma ovelha é a ovelha de Cristo. Pastores e igrejas são constituídas para o aperfeiçoamento dos santos, para disciplinar e discipular, mas quando há uma necessidade de um remanejamento, pelos motivos que a pessoa tem com Deus, né? O que eu sempre digo é, veja se a igreja onde você está indo, primeiro se é uma igreja da palavra, né? Antigamente a gente falava assim, olha, procura uma igreja mais perto da sua casa. Você lembra disso, irmãos? Não tinha muitas igrejas. A Nova Vida no começo, a primeira igreja Nova Vida foi Bom Sucesso, a segunda foi Niterói, a terceira Botafogo, depois veio Caxias, Bangu, Campo Grande. Eram 6 igrejas aproximadamente para o Rio de Janeiro todo. Então, eu me lembro que a nossa igreja lá em Campo Grande, vinha gente até de Itaguaí, irmãos, porque não tinha Nova Vida lá. Pessoas gostavam, né, do estilo do Bispo Roberto, foram abençoadas e tal. Meu pai foi um que não tinha igreja da Nova Vida, onde ele se converteu, através da Rádio Relógio e tal, e minha mãe estava na Igreja Batista, uma excelente igreja, irmãos. Mas meu pai não se adaptou na Igreja Batista. Meu pai ia, conhecia as pessoas. Eu me lembro dos 15 anos da minha irmã, foi lá na Igreja Batista, né, do Tingui, e eu era adolescente, mas meu pai gostava da Nova Vida, não tinha em Campo Grande. Então, aos domingos, muitas vezes eu ia com ele, às vezes minha mãe ia, o meu irmão, a minha irmã, a gente pegava um ônibus no centro de Campo Grande para o castelo, o passeio, né, lá no centro da cidade. E a Nova Vida, né, começou na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. É um auditório que existe até hoje, né, na rua, se eu não me engano, Araújo, Porto Alegre, perto da Graça Aranha, né, quem conhece ali o centro da cidade.
e bem pertinho ali do terminal do Castelo, e a gente assistia, porque meu pai gostava, meu pai se identificou. Depois minha mãe escreveu uma carta para o pastor Tito, para o bispo Roberto, para abrir uma igreja no nosso bairro. 2 anos depois abriu essa igreja, meu pai foi e eu fui com ele. Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. E ali me batizei e fiquei grande parte da minha vida ali. Né? Então a igreja é onde a pessoa se identifica. Então procura uma igreja da palavra. Como eu falei, antigamente se falava, procura uma igreja mais perto da sua casa, né? Mas às vezes a pessoa se identificava com uma igreja que não era tão perto, mas era a afinidade da pessoa. Hoje em dia, essa expressão, ela não pode ser muito usada. Procura uma igreja mais perto da sua casa. Alguém colocou aí, algum tempo atrás, nas redes sociais, uma expressão que eu gostei muito, né? Não é procura uma igreja mais perto da sua casa, é procura uma igreja mais próxima da palavra. Porque pode ter uma igreja do lado da sua casa, mas se não tiver pautada na palavra, eu não estou fazendo crítica pela crítica, não, irmão, eu estou falando, né, uma igreja que seja pautada na palavra, não uma igreja perfeita. Veja a liderança da igreja, a família da liderança da igreja, né? Claro que ninguém é perfeito, nenhum pastor é perfeito, mas isso tudo conta. Eu não posso estar pregando uma coisa aqui e saindo daqui eu ser completamente diferente daquilo que eu estou ensinando aqui na minha casa, com os meus filhos, com os meus netos. É a história do pastor que estava pregando, ele estava pregando sobre amor, sobre perdão, sobre, sabe, ajudar as pessoas, sobre tratar bem as pessoas, e a esposa do pastor estava sentada ali onde Neto está sentada, e o filho do pastor, de 10, 12 anos, estava do lado, assistindo o culto, e o filho ouvindo o pai falando: você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que tratar bem as pessoas, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, você tem que amar e ajudar e não sei o quê. Aí o filho vira para a mãe, esposa do pastor, e fala assim: mamãe, eu queria morar na igreja. Ah, por quê, meu filho? Porque aqui papai é tão santo, papai é tão bacana aqui, papai ele trata a gente, todo mundo bem, papai trata as pessoas bem, e em casa, desculpa a expressão, mas parece que é um inferno, parece que o papai ele se transtorna, não é? Então, que seja, se for uma necessidade, né, que seja uma igreja séria, não necessariamente a mais perto da sua casa, mas a que esteja mais perto da palavra. Você pode dizer amém, meu irmão? Nós precisamos, irmãos, ajudar aquele que está prestes a cair, ou mesmo aquele que já está caído. Essa é uma dificuldade que a igreja tem. Eu, como pastor, às vezes tenho que agir, né, mesmo com esse meu jeito calmo, mas muitas vezes, e você também, certamente, como servo de Deus, né, tem que tomar uma atitude para poder ajudar pessoas que estão caindo, ou até que já caíram. Imagina os irmãos, vamos criar uma cena hipotética aqui. Pedro, quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, Pedro, irmãos, eu estou falando de Pedro, não estou falando de Tomé, estou falando nem de Judas, estou falando de Pedro. Figurava entre os 12 mais chegados de Jesus, e entre os 12 ele estava entre os 3, e entre os 3 eu diria que ele era o mais próximo, embora o que recostava a cabeça no ombro de Jesus era quem, irmãos? João. Mas Pedro era o que falava demais, era muito corajoso, às vezes muito medroso, às vezes se arrependia do que falava, mas já falou, né? Mas Jesus tinha um carinho muito especial por Pedro, irmãos. E quando Jesus está sendo levado para a cruz, diz a Bíblia que Pedro seguia Jesus de longe, né? Um dos fatores que, né, fez com que Pedro negasse a Jesus é porque Pedro seguia Jesus de longe. Pouco tempo antes, o que Pedro fez para tentar defender Jesus, como se Jesus precisasse que alguém defendesse? Judas chega, dá um beijo em Jesus, os guardas prendem Jesus, Pedro tira uma espada e as más línguas dizem que Pedro quis cortar a cabeça do soldado, irmãos. E o soldado tirou a cabeça, cortou só a orelha, né? Isso aí é as más línguas que dizem, cortou a orelha.
para defender o seu mestre. E pouco tempo depois ele jurou 3 vezes: nunca vi esse homem, não conheço, não sei do que você está falando. Que falha, irmãos, que pecado, né? O que eu quero dizer, irmãos, é que, e se alguém, isso não está na Bíblia não, tá, irmãos? Eu estou apenas criando uma situação hipotética. Se alguém tivesse falado assim: Pedro, que isso, Pedro? Quando Pedro negou que conhecia Jesus, ele fez isso 3 vezes, mas se na primeira vez alguém falasse assim: Pedro, que isso, Pedro? Pedro, que isso? Ele é o mestre. Você está dizendo que nunca viu? Se alguém tivesse alertado, irmãos, se alguém tivesse dado um toque, se alguém tivesse chamado ele, né, para uma conversa: ah, pastor, mas não, eu estou criando uma situação hipotética aqui, irmãos, porque também, o que aconteceu? Profeticamente já estava escrito, né, que o pastor seria ferido e as ovelhas todas se espalhariam. O próprio Jesus tinha falado, né, que o pastor seria ferido e as ovelhas se espalhariam. Aí o próprio Pedro falou: não, Senhor, eu não. Lembra disso, irmão? Eu não. Todos podem, João, esse que recosta a cabeça do teu homem, eu conheço, né? Inclusive a mãe dele quis que o Senhor preparasse um lugarzinho especial para ele, Tiago, lá no céu. Judas então nem se fala. Judas só gosta de dinheiro. E Pedro, aconteceu exatamente, e ninguém deu um toque nele. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos, o que eu vou falar ainda, né, um pouco mais nesta noite, é que quando eu li no início que devemos levar as cargas uns dos outros, não só nós podemos ajudar pessoas que estão prestes a cair, estão prestes a pecar, como podemos ajudar aquelas pessoas que já pecaram e já estão caídas, e que às vezes a igreja simplesmente descarta. É verdade ou não é verdade? É verdade, irmãos, é verdade. E há 3 maneiras de nós lidarmos com as pessoas que estão enfrentando dificuldades, em qualquer área, irmãos, as fraquezas, tentações. Quando você vê alguém enfrentando uma tentação, ou já caiu em tentação, nós podemos agir de 3 maneiras. Nós vamos tratar essa pessoa com indiferença. Nós vamos dizer assim: ah, e não é comigo, ele que se vire, né? Eu busco a Deus por mim, meus joelhos estão calejados de tanto eu orar, então eu cuido, eu vigio, então cada um que vigie por si. É uma maneira de lidar com o nosso irmão que pecou com indiferença. Segunda forma errada é nós criticarmos e julgarmos. Ah, ele é um fraco mesmo, ele está caído porque não vigiou, agora ele tem que sofrer mesmo, né? Eu sei que muitos aqui conheceram a geração dos líderes que em qualquer pecado, do jovem, solteiro ou casado, qualquer idade, vinha logo uma palavra dizendo assim, que Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão, né? Foi uma geração, a cultura evangélica de uma geração, irmãos, que via Deus como um carrasco. A pessoa errou, pecou, sabe? Foi vista fazendo alguma coisa e, né? Eu já ouvi histórias aqui de jovens, onde na sua igreja era proibido jogar futebol. Já pensou se isso valesse para hoje, irmãos? Meu Deus do céu, né? Eram proibidos jogar futebol, e um domingo o jovem não... Alguém me contou essa história aqui, nem lembro quem foi, muitos anos atrás. E no domingo o jovem foi visto por outro irmão, com tênis na mão, com a chuteira, ouvindo do futebol e tal. No domingo ele foi chamado, né? E não me lembro o final da história, mas foi chamado a atenção, ou suspenso, ou até excluído da igreja, né? Porque Deus, ele vai pesar a mão. E a terceira forma de nós lidarmos com os que estão caídos ou caindo, irmãos, é nós ajudarmos antes da queda ou depois da queda. Algumas pessoas, irmãos, são fortes, mais fortes, né? Não completamente fortes, né? Porque o pecado está sempre batendo na nossa porta, cabe a nós dominarmos.
Mas algumas pessoas, elas conseguem resistir mais. Conseguem, irmãos. Essa minha caminhada cristã, eu tenho visto pessoas aí muito coerentes, né, na sua vida, muito mais tranquilas, enquanto solteiro, se cuidou, se preservou, se casou, se manteve fiel e tudo. Mas também tenho visto outras pessoas, né, um tanto quanto fracas. Algumas pessoas terão mais resistência, como José. Imagina José, irmãos, vendido, né, traído, vendido, jogado no poço, vendido como mercadoria, foi como escravo para o Egito, e lá ele foi comprado por um homem muito influente lá, né, de Faraó, um homem chamado Potifar. E José, ele agrada o seu patrão, ele cuida dos negócios do seu patrão, ele tinha liberdade, né? Se fosse hoje é como se ele tivesse acesso à senha do cartão do Potifar, porque ele é que administrava as coisas do Potifar, e o que ele fazia prosperava, e o seu patrão gostava tanto dele, irmãos, que deu livre acesso até a sua própria casa. Só que o patrão tinha uma esposa que colocou os olhos em José. O homem já estava começando a se levantar, estava começando a se erguer, e veio uma tentação. Ele poderia simplesmente ter falado assim: eu estou sofrendo muito, né? Eu fui muito injustiçado, a minha própria família fez o que fez comigo, agora eu tenho direito de ser feliz. Essa é uma expressão usada muito hoje: eu tenho direito de ser feliz, eu já sofri muito, eu já comi o pão que o diabo amassou, agora eu vou aproveitar. E ele poderia ter tido um caso com a esposa do seu patrão, só que ele resistia, ele resistia, ele resistia, ele resistia. Um dia ele vai na casa lá do seu patrão, e a mulher, ela tenta agarrá-lo, ele sai correndo, mas a sua capa fica nas mãos dela, e ela inventa uma história para o seu marido, dizendo que é ele que tentou agarrá-la. A história todo mundo já conhece. Eu estou mostrando esse detalhe, irmãos, só para dizer que algumas pessoas conseguem resistir à tentação com mais facilidade, não é? Mas nem todas. Lembra da história de Jacó? Não do começo, pula a história de Jacó. Ele pega o direito de primogenitura de Esaú, naquela história, né, das lentilhas e tudo. Depois ele se passa pelo irmão, o pai abençoa, ele coloca um pelo como se fosse o irmão, e depois o seu irmão fica com muita raiva, ele tem que sair fugido, ele vai como errante, vai pelas montanhas, pelo deserto, até chegar num povoado, onde lá tinha uns parentes seus, e o homem lá, chefe da tribo, era um tal de Labão. Jacó então começa a trabalhar para aquele homem, deixou uma falha para trás, deixou uma situação mal resolvida para trás, que depois, no final da história, ele se arrepende, ele volta, pede perdão ao irmão, faz as pazes, ele vê Deus, ele luta com Deus. É uma história muito, muito densa, né? Mas lá na casa de Labão, irmãos, ele gosta da filha de Labão. Como era o nome dela, quem lembra? Hein? Olhares para cá, olhares para lá. Você pode estar pensando assim: pastor, mas o que tem a ver a história? Você vai saber já o que tem essa história. Ele começa a gostar de Raquel, filha de Labão, e ele vai falar com seu sogro. Seu sogro fala: você tem que trabalhar 7 anos, se você quiser casar com ela. Ele amava tanto a Raquel, irmãos, que trabalhou 7 anos. E os negócios de Labão prosperavam nas mãos de José. Prosperava, uma história maravilhosa, irmãos. História tremenda. Prosperava. E depois dos 7 anos chegou a noite do casamento. Chegou a noite, festa, muita alegria, muita música. Eram tendas, eles moravam em tendas nas montanhas, nos desertos, né? E quando deu a hora dos noivos entrarem para a tenda, para a noite de núpcias, o que aconteceu? Ao invés de Jacó passar a noite de núpcias com, como é o nome dela? Raquel. Quem que entrou? Lia, que era a irmã mais velha, e era costume, tradição, que a mais nova não podia casar antes da mais velha.
Até hoje a gente vê filmes assim, né, em algumas culturas. E Jacó, muito alegre, entrou na tenda, passou a noite de núpcias com Lia, e depois ele descobriu que não era Raquel. Foi falar com seu patrão, seu sogro, que era seu patrão também. Ele, muito cínico, falou: tudo bem, Jacó, eu dou também a Raquel para ser a sua esposa, só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele topou, irmãos. Mas qual o detalhe que eu quero falar? Se alguém, será que Jacó não tinha ninguém, irmãos? Ninguém. Uma pessoa mais chegada, um amigo mais próximo. Todos nós temos, irmão, não é possível. Todos nós precisamos ter uma pessoa que possa nos alertar na hora do perigo, que possa nos ajudar a levar a carga, que possa abrir os nossos olhos. Todos nós precisamos ter alguém com quem nós podemos compartilhar até as nossas fraquezas. Eu participei de muitos congressos lá na CEPAL, não é? Não temos ido já há uns 7, 8 anos que a gente não vai mais, mas houve uma época que todo ano, na primeira semana de maio, tinha o congresso chamado CEPAL, lá em Águas de Lindóia, bem longe indo para Campinas, né? Era muito legal. E ali tinham pastores. Essa semana eu estava vendo uma foto que eu tirei com o Ademar de Campos, né? E outros pastores. Uma Bíblia autografada do Hernandes Dias Lopes, que está autografada para a NET, e muito legal, Azaf Borba, né? Só coisa boa assim mesmo, né? Coisa boa. E tinha as plenárias, né? Que eram as pregações, todo dia à noite, e tinha também as várias oficinas à tarde, e nessas várias oficinas a gente aprendia muito sobre mentoria. Mentoria é você ter um mentor. Essa palavra mentor não quer dizer você ter um guru. Guru tem um significado místico, né? Não é isso não. É você ter uma pessoa que possa te ajudar e possa ter liberdade para que quando você, por acaso, estiver entrando na tenda, sabe, com a pessoa errada, alguém possa dizer para você: cuidado, não é a Raquel. Estão entendendo, irmãos, a analogia aqui? Cuidado, não é a Raquel. Mas às vezes o que acontece? Nós não abrimos nosso coração, nós não damos essa... Não estou dizendo você contar a sua vida, irmão, porque isso é um grande perigo, você sair por aí contando a sua vida. Tem gente contando a sua vida, irmãos, nas redes sociais. Tem gente contando a sua vida nas redes sociais, meu Deus. Agora, por outro lado, tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, e elas se fecham tanto no sentido de se fecharem mesmo, como também de não darem liberdade para ninguém. Poxa, você viu como é que fulano está passando uma luta tão grande? Aí alguém fala assim: não, eu até tentei me aproximar dela, mas ela não se abriu. Aqui está a nossa irmã Renata, né, que é psicóloga, e sabe, né, o quanto é importante a pessoa se abrir. É claro que é a nível profissional, né, que ela estudou e tal, mas diz respeito a isso também. A pessoa se abrir, desabafar, contar a sua história, né? No caso da área da psicologia, né, eu não tenho conhecimento profundo, mas pelo pouquinho que eu sei, até por ter amigos que também são psicólogos, o psicólogo não vai direcionar, dizer o que a pessoa tem que fazer isso, a pessoa vai ouvir, e às vezes só não desabafar, a pessoa já se sente bem, né? Irmão, se alguém tivesse, naquela noite, que Jacó estava muito alegre, porque ia passar a noite de núpcias com a sua amada, se alguém em sã consciência pudesse ter falado: cuidado, Jacó, essa que está entrando aí com você não é a Raquel. Cuidado, fulano, essa pessoa com quem você está andando não é uma boa companhia. Cuidado, esse lugar que você está querendo ir, lá não tem coisa boa não, né?
Só que às vezes alguém vai tentar ajudar e acaba sendo mal interpretado. É verdade ou não é, irmãos? É claro que é verdade. Irmãos, quem sabe nesta noite, alguém que esteja nos assistindo, né? Não esteja precisando ouvir cuidado. Não é a Raquel, apenas como simbolismo, né? Quantos males e dores de cabeça, irmãos, seriam evitados? Você pode dizer amém? Se alguém tivesse falado para Pedro, cuidado, Pedro. Você errou uma vez, mas a segunda e a terceira, cuidado, Pedro. Você disse que nunca viu o mestre. Cuidado, Jacó. Essa não é a sua noiva. Nós precisamos criar níveis de relacionamentos, irmãos, e amizades. Isso agora falando para a igreja, né? Que nos permitam olhar nos olhos do nosso irmão e alertá-lo, quando for necessário, do perigo que ele está correndo. Mas é como eu falei anteriormente, né? Às vezes nós tratamos com indiferença, não é comigo, ele que se vire. Ou então nós achamos que podemos criticar, porque a falha do irmão, irmãos, é porque ele é humano, mesmo sendo de Cristo. Nós podemos falhar também, devemos orar e vigiar para nós não cairmos, irmãos. Mas talvez alguns irmãos já estiveram num momento difícil aqui na sua vida e apareceu um santo homem, uma santa mulher de Deus para não só orar, mas para estender a mão e para ajudar a pessoa a se levantar. Não vou pedir para levantar a mão. Mas talvez também tenhamos pessoas aqui que já precisaram de uma ajuda, de uma mão, de um braço, de uma palavra e não apareceu ninguém. É verdade ou não é, irmãos? Então, o nosso papel é tanto ajudarmos, quanto também sermos ajudados. Eu como pastor já precisei, né? Determinadas situações agir. E é um dos papéis mais difíceis do pastor, irmãos. Você tem que chamar, confrontar. É muito difícil. Dependendo da situação, você tem que levar mais um irmão, né? Eu já precisei agir algumas vezes, e muito tempo, e não foram com pessoas aqui da igreja não, né? Mas que eu levei uma pessoa amiga, um pastor amigo, confrontamos a pessoa não admitiu, e simplesmente a gente não pôde fazer nada. Não pôde fazer nada. Não lembro que Davi, ele era o grande rei de Israel, grande, irmãos, grande rei de Israel. E como rei ele podia quase tudo, mas ele não podia tudo. Não podia tudo. Ele é o grande rei, ele era guerreiro. Eu não vou ler não, mas está lá em 2 Samuel 11, de 1 a 5. Em dias que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou em casa. Era comum e tradição naquele tempo os reis irem para a guerra também. E Davi não era medroso, irmão. Davi não era covarde. Ele não ficou em casa porque ele era medroso, porque era covarde, porque ele não sabia lutar. Muito pelo contrário, Davi era um senhor guerreiro. Antes mesmo de enfrentar Golias, ele lutou com o leão e o urso e os matou. Ninguém queria enfrentar Golias, estava desafiando o povo de Deus, e Davi foi lá, se apresentou a Saul, Saul constrangido, porque Saul era o rei, também era guerreiro, e nem Saul teve coragem. Bom, mas vamos supor que como rei, ele não deveria lutar contra aquele gigante, mas deveria ter algum guerreiro especial, né, que fosse enfrentar o gigante, e ninguém apareceu. Inclusive Saul ofereceu a sua filha como para casar com um guerreiro, e muitos bens materiais, quem conseguisse destruir Golias. Aí Davi chega perto de Saul. Davi foi levar um lanche lá para os seus irmãos, que eram soldados do exército de Saul. Seus irmãos ainda brigaram com ele, dizendo que ele estava querendo aparecer, que ele era uma criança e tal, mas Davi sabia. Ele não aguentou ver a afronta de Saul, de Golias. Aí então Davi vai até Saul. Saul fala: não, você é muito jovem. Não, mas eu matei o leão, matei o urso, Deus vai me dar essa vitória sobre o gigante. Eu acho que Saul se sentiu muito constrangido, irmãos, e ele mesmo não ter coragem e não ter ninguém do seu exército para enfrentar Golias, e uma criança se colocar à disposição. Para não ficar muito mal na história, Saul falou assim: Davi, pelo menos usa a minha armadura.
Em outras palavras, irmão, sabe o que ele está fazendo? Você vai ter uma morte honrosa. Você, pelo menos, vai aguentar um pouquinho mais. Davi colocou a armadura de Saul, ficou todo desengonçado, armadura, né, muito pesada, ele não aguentou, deixou para lá, falou, não, eu vou com a estratégia que Deus me deu, que era uma funda, como se fosse uma tiradeira, e algumas pedrinhas que ele pegou no riacho, e foi com isso que ele matou o gigante Golias, irmãos. Então, ele não era rei ainda, ele era praticamente um menino, ele tinha sido ungido rei, mas não sido coroado ainda, o rei era Saul. Depois do tempo passa, ele se torna rei, e se torna o todo-poderoso Davi, o maior rei que Israel já teve, irmãos. Mas Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue, cheias de sangue, porque ele era um guerreiro. Então ele foi o rei, mas como rei, ele não tinha o direito de tomar a mulher de outro homem. Ele ficou em casa, olhou Betseba se banhando, desejou e mandou buscá-la, porque o pecado tem um acróstico, né? Acróstico é quando você pega várias palavras iniciais de um texto e forma outra palavra, ou então você pega uma palavra, qualquer palavra, e com cada letra você forma outras palavras. Vou dar um exemplo aqui. O pecado, ele segue o acróstico do nome Aida, que é um nome de mulher, né? Eu conheci uma irmã Aida, não sei se alguém aqui tem, né? Se tiver, nada pessoal não, mas é o caminho que o pecado serve. Aida, o A é quando o pecado cria atenção, o I gera interesse, o D forma desejo, e o último A, quem sabe o que é? Ação. Nunca mais esqueça, tá bom? Nunca mais esqueça, porque eu nunca mais esqueci. Ação, interesse, desejo e ação. Atenção, interesse, desejo e ação. Foi exatamente esse processo que fez com que Davi mandasse trazer Betseba. Passou aquela tarde e noite com ela engravidou, Davi ficou em apuros, e agora mandou chamar o seu marido que estava na guerra, para passar a noite com ela, porque aí ela teria ficado grávida, mas não ia saber, né? Davi não ia encobrir o pecado. Só que Urias, irmãos, era um homem tão, ele era tão, de homem de uma lisura, de uma ética moral, tão acima da média, que ele não aceitou passar a noite com a sua esposa, e ele falou assim, eu não quero esse privilégio, porque os meus amigos estão lá na guerra, estão morrendo, estão dando a vida pelo reino e pelo rei, e eu não quero essa licença para ficar em casa não, eu quero estar na guerra. Irmãos, eu sei que Davi fez tudo, irmão, Davi fez tudo, e mesmo assim ele não quis passar a noite com a sua esposa. Aí no final, Davi escreve uma carta, coloca Urias na frente da batalha para que ele morra. E quem levou a carta para o comandante do exército? O próprio Urias. E Urias morreu. Urias morreu, irmãos. O pecado de Davi não foi só o adultério, né? Foi crime premeditado. Esse homem, que é homem segundo o coração de Deus, sim. Esse homem, que o seu nome significa amado, sim. Esse homem que escreveu vários salmos, sim. Mas ele teve o seu momento de queda. Eu aplico o tema da mensagem agora, dizendo o seguinte, irmãos. Será que não tinha ninguém? Não é, Sueli? Ninguém para dizer assim, Davi, meu rei, se fosse baiano, meu rei, essa mulher não pode não, ela é casada. Ah, mas ela é muito bonita, muito formosa, eu a vi se banhando, eu sou o rei. Mas Senhor, ela não, tem outras que não tem compromisso. Será que não tinha ninguém, irmãos? Aí você pode pensar assim, pastor, mas quem teria coragem de falar isso para o rei? Quem teria coragem de falar isso para o rei? Não sei, irmão, a pessoa podia até perder a cabeça. Mas será que não tinha ninguém próximo? Será que não tinha um conselheiro do rei?
Será que não tinha alguém de confiança, né, que pudesse falar isso? Não, ninguém falou. O homem morreu, o filho nasceu, Deus não permitiu que o filho vivesse, embora Davi tenha chorado amargamente. Foi um momento muito ruim na vida de Davi. É claro que depois Deus manda um profeta. Aí o profeta, enviado e encorajado por Deus, apontou para Davi, dizendo, contou uma história lá, dizendo: olha, você é o homem que não devia ter feito isso. Você tirou como se tivesse tirado a única ovelhinha do homem pobre, né? E se apossado dela. Você pecou. Irmãos, Davi ouviu a voz do profeta. Davi estava doente, ele estava deprimido, ele estava com uma crise existencial tremenda. Os salmos falam: Davi, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira, Senhor, que o teu julgamento a meu respeito, o que o Senhor fizer, eu aceito, mas tenha misericórdia de mim. Não me trate segundo as minhas iniquidades, lava-me completamente, ficarei limpo. E Davi chegou a orar, sabe como, irmãos? Quero de volta a alegria da salvação, ou restitui-me a alegria da salvação. Davi ficou muito mal. Leia o Salmo 51, muito mal, irmãos. Trazendo isso para os nossos dias, seja em qual área for, moral, financeira, relacionamento, espiritual. Vamos criar vínculos, irmãos, com pessoas de Deus, amém, irmãos? Tem pessoas dando ouvido a vozes de conselheiros de televisão, né? Tem pessoas dando ouvido a vozes de pessoas que não têm nada para oferecer, não tem uma palavra de Deus, né? Uma história que eu vi há muito tempo, entrando acho que era numa farmácia, numa loja, aí, não sei se é pecado meu ou não, mas quando eu escuto alguma conversa, sabe, e me interessa, eu acabo aguçando meus ouvidos. Eu já, já vi conversa, gente falando mal de pastor, mal de esposo de pastor. Já vi conversa, alguém falando assim: não, agora eu estou na igreja, graças a Deus eu me converti, eu estou na igreja tal, e num banco, eu agucei os meus ouvidos, e a pessoa está falando alto no telefone, né? Está falando, eu ouvi. Não, agora eu sou mulher de Deus, agora eu estou nos caminhos do Senhor, Deus transformou a minha vida, né? Minha vida agora é outra e tal, está falando, daqui a pouco, não, mas se fulano fizer isso comigo, eu dou na cara dela. Mas não é crente, não está na igreja, Deus não mudou a vida, como é que, sabe, essas conversas, acho muito interessante, irmãos. E nessa farmácia que eu estava, eu ouvi uma conversa entre duas amigas, uma era cliente, outra estava no carro dizendo assim: não, porque meu marido aprontou, me traiu, e sabe, eu estou muito chateada. Aí sabe qual foi o conselho da outra? Amiga, né? Antigamente falava amiga, se eu fosse você, fazia a mesma coisa com ele, paga na mesma moeda, ele não fez com você, faz a mesma coisa. Olha o conselho, irmãos, cuidado com os maus conselhos. Diga para o seu irmão assim: cuidado com os maus conselhos, né? Por outro lado, vamos ter pessoas que você pode falar, né? Você pode conversar, pessoas que não são perfeitas, mas que poderão, quem sabe, te ajudar a levar essa carga que você está carregando, né? Não só no sentido de desabafar, mas te ajudar mesmo, te dar uma palavra, né? Deus vai te fortalecer, você vai sair dessa, né? E isso é bom, irmãos, né? Ou quem sabe você está vendo que uma pessoa está entrando no caminho errado, está desejando uma coisa que não deveria, está frequentando lugares que não deveria, está participando de rodas escarnecedores, e como cristãos, irmãos, nós temos que ter e dar essa liberdade para ajudarmos e para sermos ajudados. Quem está compreendendo aí, diga amém. Amém, meu, já estou caminhando para o final. Infelizmente, todos os dias nós estamos vendo pessoas deixando os caminhos do Senhor, porque quando caíram, não teve ninguém para ajudar, para alertar, ou quem sabe até para estender a mão, porque é muito fácil, irmãos, a gente só tacar pedra,
Só tacar pedra. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir não, eu tenho anotado aqui 2 versículos que falam que estamos sujeitos a quedas sim, mas o Senhor, Ele está pronto a nos ajudar. Amém, irmãos? Primeiro é o Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Repita comigo: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É um cautre, Valmir, conhece cautrezinho? Antigo, né? O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Quer dizer, uma pessoa, bom aqui no sentido de uma pessoa que vive corretamente, que dá prazer ao Senhor, que Deus tem prazer na vida desse homem, mas que ele pode cair. Mas que se cair, não vai ficar prostrado, porque o que vai acontecer? Deus vai segurá-lo pela mão e vai o levantar. Amém, irmãos? Agora me responda, como é que Deus vai segurar a pessoa pela mão e vai levantar? Vai mandar o anjo? Pode acontecer, mas dificilmente vai ser uma teofania, um anjo mesmo. Pode acontecer, não estou negando não, mas Deus vai usar um irmão para ajudar a levantar essa pessoa. E hoje eu posso estar precisando que alguém estenda a sua mão para me levantar de uma queda, e amanhã Deus pode estar me usando para levantar uma pessoa que esteja precisando também. Amém, irmãos? Isso é a igreja, é assim que a igreja funciona. E Provérbios 24, 16 é um texto, um versículo também, né, que eu acho muito interessante. Diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Vamos repetir só a primeira parte. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então, embora não seja um versículo bíblico, mas é um quase que um ditado muito verdadeiro, que o cair do homem, mas o levantar é de Deus. E para confrontar, irmãos, o rei Davi, Deus usou Natã, não é? E Davi foi restaurado. E o próprio Jesus, quando Pedro, agora fechando, né, o pensamento a respeito de Pedro, quando Pedro errou, negou que conhecia Jesus 3 vezes, Pedro depois voltou a pescar, Pedro ficou desiludido da vida, sabe? E um dia, depois de Jesus já ressuscitado, eles estavam pescando, era de noite, Jesus apareceu e tal, e chama Pedro num canto, irmãos. Chama o Pedro separado, diferente do profeta Natã, que apontou, acredito que apontou o dedo para Davi, correndo o risco de ser degolado, ser morto, porque ele estava sendo muito audacioso com o rei, que era intocável, que não podia tudo, mas que pensava que podia tudo, e falou que o rei tinha pecado. Davi recebeu aquela palavra como a palavra de Deus, se arrependeu, e ele voltou a sentir a alegria da sua salvação. Agora com Pedro, alguns dias depois, antes de Jesus ser levado aos céus, né, depois da ressurreição, Jesus chama Pedro no canto e fala amorosamente. O que Jesus falou, irmãos? 3 vezes: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Então, às vezes a repreensão virá através de uma pessoa de forma muito, muito rígida, irmãos. Mas quando é de Deus, a gente tem que ouvir, amém, irmãos? Vai vir uma repreensão em forma de uma exortação, de uma admoestação, e se a gente errou, a gente vai ter que ouvir, a gente vai ter que entender, a gente vai ter que se arrepender. Outras vezes a repreensão vai vir de forma, lá pastor Jorge, lá Jesus, né, irmão? Claro que eu não estou me comparando. Você vai ser chamado, olha, isso aí não está certo, você precisa. E se a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, for de Deus, irmãos, pode ficar chateado, pode, ficar remoendo, mas vai entender que foi Deus que mandou essa pessoa para o levantar. Eu leio novamente aqui: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada no seu caminho. Se cair, não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai levantar pela mão. Deus vai usar alguém, um irmão, vai usar uma pessoa, vai usar o pastor, vai usar o líder, vai usar o marido, vai usar uma esposa, pode usar até uma criança para trazer uma palavra, para levantar aquela pessoa. Quem sabe aqui
nesta noite, irmãos, nós não temos pessoas que estejam, assim, precisando mesmo, não é? De uma mão para sustentar, para levantar. Quem sabe temos pessoas aqui nesta noite precisando se erguer após uma queda. Você está prostrado, está caído, né? 7 vezes o justo cairá e vai se levantar. Não é 7. 7 é um número simbólico na Bíblia, né? Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, se era 7. Jesus falou, não, não é 7, é 70 vezes 7. Ou seja, é um número indefinido. Assim também, o justo pode cair uma, pode cair duas, o servo de Deus pode cair, mas ele precisa se levantar e Deus vai usar. O triste é quando Deus usa alguém e a pessoa prefere ficar prostrado. Prostrado. Ainda que alguns já tenham caído, o meu papel, o papel de cada um de nós, irmãos, é ajudar. Amém? Que nesta noite você volte para casa meditando nessa palavra. Amém, meu irmão? Se for preciso, se você perceber que alguém está entrando por um caminho que não deve, está entrando numa cilada, num laço, né? Numa furada, toda a mesma coisa, numa furada, numa cilada, num laço. Num laço é mais crente, né? Num laço é uma expressão mais espiritual. E você está percebendo que aquela pessoa está sendo levada, você pode chegar para ela e falar assim, cuidado, não é a Raquel, simbolicamente falando, cuidado, é laço, cuidado, que você está querendo, né? Não agrada a Deus, cuidado, você pode entrar em sérios apuros, porque isso é, eu acredito, irmãos, também levarmos as cargas uns dos outros, e que Deus nos abençoe, amém, irmãos?